Seja bem-vindo a mais um episódio do canal O Despertar da Mente. Hoje você vai ter acesso a algo fantástico, o Código de Hill, a chave decifrada por Napoleon Hill para você desbloquear sua mente e alcançar a prosperidade e o sucesso. Então agora prepare-se, pois sua mente será imersa em algo que você nunca viu nem tampouco imaginou. A incrível capacidade de usar a mente para realizar sonhos e atingir alvos imensuráveis. Sim, a capacidade de realizar coisas fantásticas. A chave mestra de Napoleon Hill, 1954, série completa O Conhecimento Perdido, que pode mudar sua vida. Você já sentiu que existe um tipo de sabedoria que a maioria das pessoas jamais acessa? Já teve a sensação de que está travado na vida? Não por falta de esforço, mas por não ter a chave certa para destrancar o seu verdadeiro potencial? E se eu te dissesse que essa chave existe e foi entregue ao mundo por um dos maiores mestres do sucesso de todos os tempos, mas acabou esquecida nas gavetas da história? Em 1954, aos 71 anos, Napoleon Hill, o autor do lendário Pense e Enriqueça, surgiu com uma série de rádio chamada A Chave Mestra, onde condensou décadas de pesquisa sobre a mente humana, o sucesso e a prosperidade. Diferente dos seus livros anteriores, aqui Hill falava com a voz da experiência. Não era mais apenas o jovem repórter de Carnegie, era o mentor maduro, sábio, que havia visto com os próprios olhos o que funcionava e o que arruinava vidas. Mas por que essa série foi esquecida? Por que tantos conhecem Pense e Enriqueça, mas tão poucos ouviram falar de A Chave Mestra de 1954? A resposta é simples, ela era direta demais, desafiadora demais e profunda demais para o público comum da época. Hill não fazia rodeios. Ele falava de mente, de frequência, de fé científica, de medos ocultos e até de intuição. Tudo com uma clareza que muitos não estavam prontos para aceitar. Hoje, no entanto, o mundo mudou. A ciência moderna já começa a confirmar o que Hill dizia com convicção em cada episódio. E agora, você tem a chance de revisitar ou descobrir pela primeira vez esse verdadeiro tesouro perdido da filosofia do sucesso. Este vídeo é uma reconstrução fiel, capítulo por capítulo, da série completa de 1954. Com linguagem clara, exemplos modernos, reflexões profundas e aplicações práticas, você vai aprender como a mente literalmente molda sua realidade, como seus medos estão sabotando silenciosamente sua vida, porque a fé não é um ato religioso, mas uma ferramenta mental. Como usar sua voz interior para tomar decisões mais sábias. E principalmente, como usar a chave mestra para destrancar seu potencial ilimitado. Então, se prepare. Pegue papel, caneta e coração aberto. Este não é um conteúdo qualquer. Esta é a sabedoria final de um homem que entrevistou mais de 500 milionários e que passou a vida decifrando o código do sucesso humano. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum ensinamento transformador. Nos comentários escreva: "Eu quero a chave mestra para mostrar ao algoritmo e ao universo que você está pronto para o próximo nível. Agora, vamos voltar a 1954, porque é lá que a jornada começa." Capítulo 1. O Manuscrito Esquecido, a obra final de Napoleon Hill. Ano 1954. O mundo estava mudando rapidamente. As feridas da Segunda Guerra ainda cicatrizavam, enquanto a América mergulhava no boom econômico do pós-guerra. O otimismo crescia nas ruas, mas por trás do progresso material havia uma inquietação silenciosa. Milhares de pessoas prosperavam, mas milhões continuavam estagnadas. Por quê? Foi nesse cenário que Napoleon Hill, então com 71 anos, decidiu entregar ao mundo aquilo que considerava sua obra mais direta, mais poderosa e mais espiritualizada: a chave mestra.
Diferente de seus livros anteriores, essa não era uma obra escrita. Era uma série de transmissões de rádio, depois transformadas em áudios distribuídos por correio. E o mais curioso, não foi amplamente divulgada, não virou best-seller, não apareceu em livrarias, não ocupou manchetes, porque uma das mentes mais respeitadas do desenvolvimento pessoal lançaria algo tão poderoso e deixaria quase no anonimato. A resposta está na essência dessa obra. Hill sabia que as mensagens de Pense e Enriqueça e as leis do sucesso ainda eram interpretadas de forma superficial. Muitos viam os princípios como uma fórmula para ganhar dinheiro, e apenas isso. Mas Hill havia evoluído. Ele entendia que a prosperidade real é espiritual, mental, emocional e só depois financeira. Que a riqueza verdadeira é um reflexo direto do estado interno. E foi por isso que ele criou a Chave Mestra, uma mensagem para poucos, para aqueles que estavam prontos para um salto de consciência. Imagine o cenário. Um homem que dedicou 30 anos de sua vida para entrevistar mais de 500 milionários, estudar suas atitudes, seus comportamentos, seus medos e seus acertos. Um homem que falhou, perdeu dinheiro, recomeçou, foi enganado, passou fome e ainda assim persistiu. Quando Hill se sentou diante de um microfone em 1954, sua voz já não era a do jovem ambicioso que buscava respostas. Era a de um sábio que havia visto demais, sentido demais e aprendido além do que podia escrever em páginas impressas. A Chave Mestra não era apenas uma extensão de seus ensinamentos, era um grito de alerta. Era como se ele dissesse: se você ainda não entendeu tudo o que eu quis dizer nos meus livros, pare tudo. Me ouça agora. Mas o mundo, distraído com o avanço tecnológico, os confortos modernos e o culto ao consumo imediato, não estava pronto para ouvi-lo. Poucos sabem que Hill chegou a receber cartas ameaçadoras por tratar de temas como energia mental, fé científica, intuição e frequência vibracional. Termos que hoje são explorados até em laboratórios de neurociência, mas que em 1954 soavam como heresia para muitos. E ainda assim, ele falou. Gravou os áudios com coragem, disse tudo o que precisava dizer. E como um profeta que planta sementes sem esperar aplausos, deixou seu ensinamento registrado, esperando o tempo certo para florescer. Décadas se passaram. E hoje, mais do que nunca, essas mensagens ecoam com força renovada. Porque agora, o mundo começa a perceber. O problema não está na economia, no governo, nem no destino. Está na forma como pensamos, sentimos e reagimos. Napoleon Hill previu isso e entregou a chave para que as gerações futuras pudessem usá-la a fim de trilhar caminhos de autoconhecimento e prosperidade. Capítulo 2. A maioria das pessoas via Napoleon Hill como o autor de um clássico respeitável, Pense e Enriqueça. Mas poucos sabiam o que se passava dentro da mente de um homem de 71 anos que dedicara a vida inteira a uma missão: desvendar o funcionamento da mente humana e o código da realização pessoal. Hill não era apenas um autor de sucesso, ele era um sobrevivente, um homem que já havia perdido tudo mais de uma vez, que havia sido desacreditado, traído, rejeitado. Um homem que foi chamado de louco por dizer, ainda nos anos 1930, que o pensamento molda a realidade. Mas ali, aos 71 anos, ele havia se tornado algo maior. Um observador do comportamento humano com décadas de provas, erros, quedas e revelações. A versão de Hill de 1954 era diferente, mais serena, mais direta, menos preocupado em convencer e mais comprometido em alertar. Ele já não precisava provar nada para o mundo. Ele queria apenas que o mundo acordasse. Você está dormindo com os olhos abertos, ele dizia em uma das lições, vivendo sob o controle de pensamentos que nem sequer escolheu. Acorde, sua mente não é sua inimiga. Ela é a única ponte para tudo o que deseja. Era esse o tom da Chave Mestra.
Naquela fase da vida, Hill havia se tornado algo raro. Ele sabia que o tempo era limitado, mas que as ideias tinham poder eterno. E por isso falava como quem entrega um testamento filosófico, um legado de vida. Em suas transmissões, Hill deixava de lado as fórmulas de negócios ou conselhos práticos sobre vendas. Ele não falava de metas, produtividade ou táticas de mercado. Ele falava de algo muito mais profundo. Como você está usando a sua mente? Que emoções você alimenta diariamente? Que tipo de energia você envia ao mundo? E se você realmente sabe quem você é? Nesse ponto, é preciso lembrar. Hill nasceu em 1883. Cresceu nas montanhas da Virgínia, em pobreza extrema, e perdeu a mãe muito cedo. Desde cedo, experimentou a dor, a dúvida, o medo, mas também desde cedo observava. Observava o comportamento dos adultos, os padrões de pensamento, as escolhas repetitivas. Foi essa obsessão por entender o porquê das coisas que o levou a Carnegie, depois aos milionários. E, finalmente, a compreender que o maior poder da Terra reside no interior de cada pessoa. Aos 71 anos, ele sabia que as pessoas não precisavam apenas de mais livros. Precisavam de clareza mental, de reconexão com a própria força, de orientação silenciosa. E assim, com uma voz pausada, firme, sem pressa, Hill gravou cada lição da chave mestra como quem entrega um mapa. Não para encontrar o sucesso lá fora, mas para desbloquear o sucesso que sempre esteve dentro. Ele não gritava, ele não prometia milagres. Tudo começa com a mente, tudo termina com a mente. A mente é a única coisa que você realmente controla e a única que pode te libertar. Capítulo 3. O Grande Testamento Mental. Porque a mente ainda é tudo. Quando Hill deu início à série A Chave Mestra, ele não começou falando sobre dinheiro, nem sobre fama, nem sobre conquistas externas. Ele começou falando sobre aquilo que poucos valorizam, mas que governa absolutamente tudo, a mente. Tudo o que existe em sua vida agora é resultado de algo que começou na sua mente. Essa foi a primeira declaração contundente de Hill na série. Uma afirmação que parece simples, mas que carrega dentro de si a maior responsabilidade que alguém pode assumir. Você é o criador da sua realidade. Hill sabia que essa frase causava desconforto. Muitas pessoas preferem acreditar que são vítimas das circunstâncias, do destino, do azar, da injustiça alheia. Mas Hill nunca foi adepto do vitimismo. Ele enfrentou pobreza extrema, perseguições, sabotagens, falências e ainda assim defendia com convicção. Você pode ter controle sobre apenas uma coisa, a sua mente, mas isso é tudo o que você precisa. Ao longo desse capítulo da Chave Mestra, ele nos leva a um raciocínio lógico, quase científico. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento influencia uma ação. Toda ação gera um resultado, e todo resultado reforça um padrão mental. É um ciclo, um circuito fechado, e você está dentro dele, consciente ou inconscientemente. Mas Hill vai além. Ele afirma que a mente é um campo criador, e não apenas reativo. Ou seja, ela não apenas responde ao mundo, ela molda o mundo. E então ele faz uma pausa. Se você pudesse ver sua mente como uma usina de energia, começaria a cuidar dela como seu maior bem. É aí que o ensino se torna transformador. Hill convida o ouvinte a perceber que o padrão mental predominante é o que determina se alguém atrai abundância ou escassez, paz ou conflito, saúde ou doença. Ele não está falando de mágica, está falando de programação mental consciente. Pense nisso. Se sua mente passa o dia repetindo frases como "Isso é difícil demais", "Comigo nunca dá certo", "Eu sou azarado", "Não sou bom o suficiente", então o universo ao redor começa a organizar experiências que confirmem essas crenças.
Hill sabia disso décadas antes da neurociência cognitiva trazer provas modernas do viés de confirmação, da plasticidade cerebral e do poder da repetição mental. Por isso ele dizia: sua mente é como um rádio. Se você sintoniza uma estação de escassez, só ouvirá a escassez. Mas a estação da abundância está no ar, basta ajustar o canal. Hill começa a explicar que não basta pensar positivamente uma vez ou outra. É necessário educar a mente, treiná-la, corrigir pensamentos automáticos negativos, alimentar crenças fortalecedoras todos os dias. Ele afirma: a mente não é seu inimigo, mas se você não treiná-la, ela será treinada pelo medo, pela dúvida, pelos outros, pela sociedade, pelo passado. Esse é o coração do capítulo 3, um chamado profundo à responsabilidade mental, não como culpa, mas como poder, porque quando você compreende que sua realidade externa é apenas o espelho da sua realidade interna, tudo muda. Você deixa de ser espectador e se torna autor. A chave mestra começa, portanto, dentro da sua mente. É ali que o cofre está trancado e é ali que a chave precisa ser inserida. Capítulo 4. A lei da causa e efeito. Você é o autor invisível do seu destino. Nada acontece por acaso. Tudo o que te acontece foi causado por algo que você mesmo colocou em movimento. Napoleon Hill. É com essa frase que Hill nos introduz à lei da causa e efeito, uma das leis mais universais, implacáveis e, segundo ele, mais ignoradas pela maioria das pessoas. Neste capítulo da chave mestra, Hill não está interessado em metáforas. Ele está desenhando um mapa lógico da vida com linhas muito bem traçadas. Para cada efeito que você vive, existe uma causa anterior. E essa causa, na imensa maioria das vezes, nasceu dentro da sua própria mente. Essa é a parte que assusta. Porque é muito mais confortável acreditar que somos vítimas das circunstâncias, do governo, do clima, dos pais, do passado, da genética. Mas Hill destrói esse castelo de areia com uma só pergunta: o que você está pensando, sentindo e fazendo todos os dias, sem perceber, que está alimentando o problema que você diz querer eliminar? Imagine sua vida como uma plantação. A colheita que você faz hoje não é um mistério. Ela só reflete as sementes que você lançou ontem, anteontem, mês passado, anos atrás. Mas o mais importante, e Hill repete isso diversas vezes, é que a colheita do amanhã depende das sementes que você planta agora. E essas sementes são pensamentos. Pensamentos que geram decisões. Decisões que geram hábitos. Hábitos que formam destinos. Hill compara essa lei à gravidade. Você pode não vê-la, pode não entendê-la, pode até ignorá-la, mas ela continua agindo 24 horas por dia sobre tudo que existe, inclusive sua vida. E se essa força estiver atuando contra você, a causa não está do lado de fora. Está em como você está usando a sua mente, suas palavras e seus comportamentos. Você é um transmissor de causas. O universo é apenas um espelho de efeitos. A clareza dessa afirmação exige responsabilidade. E Hill sabe disso. Por isso, ele também oferece esperança poderosa. Se a causa está em você, o controle também está. Se a origem da escassez está na sua forma de pensar, a solução também pode nascer aí. Se a sua vida parece injusta, talvez seja só o reflexo de pensamentos plantados em tempos de dor, medo ou desatenção, e que agora podem ser corrigidos conscientemente. Mas ele alerta: você só pode mudar efeitos mudando causas. Rezar por sorte, culpar o mundo ou reclamar de Deus não altera o resultado. A única forma de mudar o que está acontecendo fora é mudando o que acontece dentro. Por isso, esse capítulo é como um espelho. Hill segura esse espelho diante de você e pergunta com voz firme: você gosta do que vê na sua vida hoje? Então olhe para trás.
Quais foram os pensamentos, medos, decisões e ações que criaram esse cenário? Agora olhe para frente. Que nova causa você está disposto a plantar hoje? A lei da causa e efeito não perdoa, mas também não falha. E se você decidir usá-la a seu favor, ela se tornará o seu maior aliado. Porque nada no universo é mais justo do que ela. Ela entrega a cada um exatamente aquilo que a mente dele sustentou em silêncio, porque a mente opera sabiamente nesse sentido. Capítulo 5. O segredo da vibração mental. O que você sente, você atrai. Pensamentos são coisas, mas pensamentos acompanhados de emoção são forças. Napoleon Hill. Se no capítulo anterior Hill explicou que toda causa gera um efeito, aqui ele vai mais fundo. Não é apenas o que você pensa, mas a emoção com que pensa, que molda sua realidade. Isso muda tudo. Porque você pode repetir frases positivas o dia todo, mas se por dentro estiver carregado de medo, raiva, culpa ou dúvida, sua vibração verdadeira está falando mais alto do que suas palavras. Neste ponto da chave mestra, Hill começa a falar sobre algo que parecia místico em sua época, mas que hoje encontra eco até mesmo na física quântica e nas neurociências. A mente emite uma frequência, uma vibração, um campo de energia. E essa frequência, segundo ele, atrai experiências que estão na mesma faixa vibracional. Vamos traduzir isso. Imagine que sua mente é como uma torre de rádio. Tudo o que você sente profundamente é como uma estação que você sintoniza. Se você sente escassez, você sintoniza a frequência da falta. Se você sente gratidão, você sintoniza a abundância. Se você sente raiva, atrai mais situações que alimentem essa raiva. Se você sente entusiasmo, começa a perceber portas que antes estavam invisíveis. Hill não está dizendo que basta sentir alegria para ficar rico. Ele está dizendo que a sua vibração mental atua como um filtro. Esse filtro determina o que você percebe ao seu redor, como você interpreta os eventos e quais oportunidades você permite entrar na sua vida. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Hill parafraseando uma máxima que atravessa culturas milenares. Ele explica: se você deseja abundância, mas vibra carência, você vive em conflito interno. E nesse conflito, a mente não consegue gerar resultados coerentes. Você se sabota, hesita, recua, cria desculpas, procrastina. Por outro lado, quando você começa a treinar sua mente para vibrar gratidão, certeza, fé, entusiasmo e amor, mesmo sem evidências externas, algo muda. Você não muda o mundo com mágica, você muda sua lente mental. E isso muda a forma como você age, se comunica, reage e decide. E essas mudanças, sim, transformam tudo. Hill sugere um exercício poderoso. Todos os dias dedique alguns minutos para sentir a realidade que você deseja construir. Não apenas pensar nela, mas sentir com força, com imagem, com emoção. Isso reprograma sua vibração. Hoje, a ciência chama isso de visualização criativa, neuroplasticidade e condicionamento emocional. Mas Hill já falava disso com clareza em 1954. Ele também alerta para um erro comum: viver no automático, deixar que as emoções do dia anterior, os noticiários, as conversas negativas e os problemas cotidianos determinem sua vibração sem que você perceba. A mente não treinada é como um rádio quebrado, só emite ruído, mas uma mente consciente é como uma sinfonia afinada e tudo ao redor começa a dançar ao seu compasso. Neste capítulo, Hill faz uma ponte entre pensamento e sentimento, entre desejo e estado vibracional, e afirma: a chave mestra não gira com esforço, ela gira com sintonia. Você não força a vida, você se alinha a ela, e essa sintonia começa dentro de você, com o que você escolhe, sim, através de cada escolha que você faz. Capítulo 6.
Os 7 inimigos internos, as forças silenciosas que sabotam o sucesso, os maiores ladrões da sua riqueza, da sua paz e da sua realização, estão dentro de você. E o pior, você os alimenta todos os dias, sem perceber. Napoleon Hill. Neste ponto da chave mestra, Hill dá um passo firme na direção mais desafiadora de sua filosofia, o confronto direto com os sabotadores mentais. Ele os chama de os 7 inimigos internos, entidades invisíveis que vivem dentro da mente humana, atacando silenciosamente sonhos, metas, relacionamentos e toda tentativa de crescimento. Segundo Hill, a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por tolerar esses inimigos como se fossem parte natural da vida. Eles não gritam, não se apresentam com nome e sobrenome. Eles sussurram, e esses sussurros moldam comportamentos autodestrutivos. Aqui estão os 7 inimigos, como revelado por Hill. 1. O medo, o mais conhecido e talvez o mais destrutivo. Hill o descreve como uma névoa que paralisa. O medo impede que você pense com clareza, que haja com confiança e que arrisque com inteligência. Mas o mais perigoso do medo é sua habilidade de se disfarçar de prudência. Quantas decisões na sua vida foram tomadas não porque você queria, mas porque teve medo de arriscar o que amava? 2. A dúvida. Diferente do medo, a dúvida corrompe a fé silenciosamente. Ela sussurra: será que vai dar certo mesmo? E cada vez que você alimenta a dúvida, ela mina sua autoconfiança. Hill alerta: a dúvida destrói mais sonhos do que os erros. Porque quem erra, aprende, mas quem duvida nem tenta. 3. A indecisão, a filha da dúvida. Segundo Hill, indecisão é uma doença mental que consome energia vital. Cada decisão adiada é uma oportunidade perdida. A indecisão rouba tempo, cria ansiedade e confunde a mente. E quando se torna hábito, transforma a pessoa em espectadora da própria vida. 4. A preocupação. A preocupação, explica Hill, é imaginação corrompida. É como usar o poder criador da mente para projetar catástrofes que nem aconteceram. É um tipo de fé negativa. E quanto mais você alimenta a preocupação, mais você vibra escassez, medo e impotência, e mais cria aquilo que teme. 5. O excesso de cautela. Esse inimigo é traiçoeiro. Ele se disfarça de sabedoria. Mas Hill avisa: o mundo não é gentil com os excessivamente cautelosos. Quem espera garantias absolutas nunca age, e quem nunca age não evolui. Ele alerta: prudência é necessária, mas o excesso dela é apenas medo fantasiado de racionalidade. 6. A procrastinação. O ladrão silencioso do tempo. Hill chama a procrastinação de autoassassinato por lentidão. Ela gera culpa, baixa autoestima e um ciclo vicioso de autossabotagem. Você adia porque teme, e quanto mais adia, mais o medo cresce. A única cura? Ação, mesmo imperfeita, mesmo com medo. 7. A falta de autoconfiança. O 7º inimigo é a raiz de todos os anteriores. A falta de fé em si mesmo torna a mente vulnerável a todas as outras forças. Hill afirma com veemência: se você não acredita em si mesmo, nenhuma técnica, curso ou mentor poderá te ajudar, porque você sabotará tudo antes mesmo de começar. Napoleon Hill não nos apresenta esses inimigos para nos amedrontar. Ele os revela para que possamos reconhecê-los, enfrentá-los e vencê-los. E como fazer isso? Ele responde: autovigilância, prestar atenção aos próprios pensamentos e emoções, identificar padrões repetitivos, questionar a origem de cada dúvida, medo ou preocupação, trocar imediatamente o foco mental para o que se quer e não para o que se teme. Ação consciente, mesmo pequena, mesmo desconfortável. Toda a ação destrói a inércia, e a inércia é o solo fértil onde esses 7 inimigos prosperam. Afirmações
e repetição. Repetir diariamente que você é capaz, merecedor, preparado e guiado. Treinar a mente como se treina um músculo. Os 7 inimigos internos vivem na escuridão. Sua arma contra eles é a luz da consciência. Este capítulo é um chamado à guerra, mas não contra o mundo, contra a versão de você mesmo para você crescer. Capítulo 7. O aliado interior. Como fazer da mente seu maior parceiro. Sua mente pode ser seu melhor amigo ou seu pior carrasco. Tudo depende de como você a dirige. Napoleon Hill. Depois de revelar os 7 inimigos internos, Hill sabia que muitos ouvintes se sentiriam fragilizados. Afinal, quem não se viu refletido em algum daqueles sabotadores? Mas ele não deixou espaço para desânimo. Pelo contrário, foi nesse ponto que Hill trouxe uma das maiores verdades de toda a chave mestra. Sua mente não está contra você. Ela só está mal treinada. Neste capítulo, ele compara a mente humana a um cavalo selvagem. Forte, rápido, potente. Mas se não for domado, pode te derrubar, te arrastar ou te levar para o lugar errado. Por isso, Hill ensina que o primeiro passo para transformar a mente em um aliado é tratá-la como o que ela realmente é. Uma ferramenta. Ela não é você. Ela está a seu serviço. Mas se você não assumi-la como seu servo, ela assumirá o papel de mestre. E a mente, como mestre, é cruel, reage por impulso, se guia por padrões antigos, é programada pelo medo coletivo, reage ao ambiente, cria histórias baseadas em experiências passadas e as projeta no futuro. Por isso, Hill propõe 3 fundamentos para transformar a mente num parceiro leal. Educação mental diária. Assim como o corpo precisa de movimento diário, a mente precisa de direção. Hill recomenda começar o dia com afirmações, leitura construtiva e visualização do que você quer criar. Não se trata de pensamento mágico, mas de condicionamento. A mente aprende por repetição. Logo, quem repete medos colhe pânico. Quem repete metas e imagens positivas colhe progresso. 2. Disciplina emocional. A mente responde ao que você sente. Se você se alimenta de notícias negativas, conversas tóxicas e memórias traumáticas, ela cria pensamentos compatíveis com isso. Por isso, Hill insiste: você tem que se proteger emocionalmente com a mesma seriedade com que protege sua casa de um ladrão. Ele ensina: observe como você se sente após interações com pessoas. Pergunte-se: isso eleva minha energia ou me drena? E então, escolha o que vai permitir entrar. 3. Comando interno. Claro. A mente ama comandos claros. Ela precisa de direção. Se você diz a ela, quero sucesso, mas não define o que isso significa, ela entra em confusão, e confusão gera inércia. Por isso, Hill orienta: escreva objetivos claros, específicos, com prazos definidos. E mais do que isso, leia esses objetivos todos os dias, em voz alta. Sinta como se já fossem reais. Crie o hábito de ensinar sua mente o que você quer que ela construa. A mente é o operário, o desejo é o arquiteto, e a fé é a energia que move o projeto. Quando você começa a enxergar sua mente como um campo de cultivo, tudo muda. Você percebe que o que está colhendo hoje é apenas o reflexo daquilo que você deixou crescer ali, por escolha ou por negligência. E o mais poderoso, você pode plantar algo novo hoje. Você pode mudar a forma como conversa consigo mesmo. Você pode ensinar sua mente a te apoiar, te impulsionar, te proteger. Hill termina esse capítulo com uma imagem poderosa. A mente é uma terra fértil. Ela não julga as sementes. Ela apenas colhe e multiplica aquilo que você planta repetidamente. Plante medo, colha limitação. Plante foco, coragem e fé. E verá o que é prosperidade de verdade. Agora que sabemos como transformar a mente num parceiro,
Hill nos apresenta uma força mental pouco compreendida e frequentemente confundida com religião, a fé. Mas aqui, ele revela a fé como ciência para nos ajudar a atingir objetivos, a realizar coisas fantásticas. Capítulo 8. A fé científica. Não é religião, é reprogramação. Fé não é crer em algo invisível por obrigação. Fé é aceitar internamente algo como verdade, antes de haver qualquer prova externa. Napoleon Hill. Napoleon Hill sabia que a palavra fé causava resistência. Para muitos, ela estava associada exclusivamente à religião, mas em A Chave Mestra, ele a ressignifica completamente. Aqui, fé não tem nada a ver com dogmas, não exige igreja, pastor, padre ou templo. A fé de Hill é um estado mental, uma frequência interior, uma convicção emocional firme, capaz de moldar comportamentos e realidades externas. Fé, segundo Hill, é uma forma de programação mental. É o combustível invisível que movimenta suas ações com confiança antes mesmo de ver resultados. E ele explica com uma clareza desconcertante: todas as pessoas de sucesso, em qualquer área, desenvolveram fé em si mesmas, em suas ideias e na sua capacidade de persistir. Não foi sorte, foi construção interna. Neste capítulo, Hill dá um passo ousado. Ele ensina que a fé pode ser induzida artificialmente. Como? Através de repetição intencional de pensamentos e imagens mentais carregadas de emoção. Ele afirma: o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado repetidamente com emoção, e aquilo que é intensamente repetido se torna crença. E crenças moldam comportamentos, que moldam destinos. Essa é a chave por trás do que ele chama de fé científica. Não é um milagre que cai do céu. É um estado mental cultivado com intenção, disciplina e método. Como cultivar a fé científica, segundo Hill? 1. Visualização consciente. Todos os dias, imagine seu objetivo como se já fosse real, mas não apenas com imagens. Sinta, haja mentalmente como se já estivesse lá, com emoção, com gratidão, com certeza. Seu cérebro precisa acreditar antes de reagir com coerência. 2. Afirmações com emoção. Palavras repetidas sem sentimento não fazem nada. Hill era enfático. Você precisa sentir o que diz. Use frases poderosas no presente carregadas de intenção. Eu sou capaz. Tudo coopera para o meu sucesso. Minha mente é clara, forte e criadora. Repita-as com energia como se já fossem verdade. 3. Escolha o ambiente mental correto. Hill diz que a fé não sobrevive em solos negativos. Evite pessoas, conteúdos, conversas e ambientes que sabotam sua energia. Proteja sua mente como se fosse uma criança em formação, porque é exatamente isso que ela é. 4. Haja como se já tivesse fé, mesmo sem senti-la ainda. Aqui está o pulo do gato. Hill ensina que a fé é construída na prática. Mesmo que no começo pareça fingimento, sua mente começa a assimilar o novo padrão conforme você age com coragem, mesmo diante da dúvida. A ação é o cimento da fé. Cada passo que você dá com confiança, mesmo sem garantias, fortalece a convicção dentro de você. Um dos trechos mais poderosos desse capítulo é quando Hill diz: fé é o antídoto universal contra o medo. Onde existe fé verdadeira, o medo não pode sobreviver. E ele continua: se você sente medo, não lute contra ele diretamente. Em vez disso, alimente a fé. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando uma cresce, a outra desaparece. Essa é uma das chaves mais importantes da chave mestra. E a boa notícia: fé não é um dom que alguns têm e outros não. Fé é uma habilidade. É uma decisão interna repetida com consistência. Quando você escolhe acreditar, mesmo sem provas. Quando você treina sua mente todos os dias para visualizar, afirmar e agir com confiança.
Você ativa uma força silenciosa que começa a reorganizar sua percepção, suas atitudes e, inevitavelmente, seus resultados a curto prazo. Capítulo 9. A voz interior. O guia que sempre soube o caminho. Dentro de você existe uma inteligência que nunca erra. Ela é silenciosa, mas segura, não grita, sussurra, e quase sempre você a ignora. Napoleon Hill. Em meio a tantos ensinamentos sobre mente, emoções e fé, Hill introduz neste capítulo um elemento muitas vezes negligenciado, até mesmo por buscadores sinceros do sucesso: a intuição. Mas diferente do senso comum, Hill não trata a intuição como pressentimento, coisa de gente sensível ou dom inexplicável. Ele a chama de voz interior. Uma força real, treinável e absolutamente essencial para quem quer viver de forma próspera, coerente e alinhada com o propósito. Segundo Hill, essa voz é o elo entre a mente consciente e a inteligência universal. É como se fosse um canal de comunicação direta com o campo infinito de possibilidades. Um canal que todos têm, mas poucos acessam, porque vivem presos ao barulho externo. A maioria das pessoas vive com os ouvidos voltados para fora. Escutam opiniões, notícias, críticas, medos alheios e esquecem que a única voz que conhece seu caminho está dentro delas. Neste capítulo, Hill faz um convite poderoso. Silencie o mundo. Aprenda a escutar. Sintonize a sabedoria que não usa palavras, mas te guia com certeza. Como reconhecer a voz interior, segundo Hill. 1. Ela não tem pressa, mas é firme. Ao contrário do pensamento agitado, que muda de ideia o tempo todo, a voz interior é calma, porém decidida. Ela não negocia. Ela diz: é por aqui. Sem drama, sem medo. Se há conflito mental, é porque a mente lógica está tentando lutar contra o que a alma já sabe. 2. Ela se manifesta quando a mente está calma. Hill dizia que a intuição não compete com o barulho. Por isso, práticas como o silêncio diário, a meditação, a caminhada reflexiva ou até mesmo a escrita podem criar o espaço necessário para que a orientação interna venha à tona. A resposta que você procura não está em outro vídeo, livro ou pessoa. Ela está esperando você calar o mundo e ouvir seu interior. 3. Ela não precisa de justificativas. A mente quer lógica, garantias, estatísticas. A voz interior oferece direção. E é por isso que muitas vezes ela é ignorada, porque sua linguagem não é racional. Mas, segundo Hill, as maiores decisões da vida não são feitas pela lógica. São confirmadas pela certeza interior. Hill reforça que os grandes líderes, inventores, gênios e milionários aprenderam a confiar em sua intuição. E não era mágica, era treino. Eles desenvolveram a habilidade de perceber os sinais internos. Aquele incômodo silencioso que diz: não vá por aí. Aquela alegria sem explicação que surge quando você imagina um caminho novo. Aquela sensação de paz que aparece quando a decisão correta é tomada, mesmo sem aplausos. Como fortalecer sua voz interior? Crie momentos de silêncio todos os dias. 5 minutos pela manhã antes de pegar o celular para respirar, perguntar internamente e apenas escutar. Não espere uma resposta em voz alta. Espere uma sensação de clareza. Anote as impressões. A mente se esquece, a intuição é sutil. Escreva tudo o que surgir: ideias, frases, símbolos, sensações. Com o tempo, você perceberá que aquela voz sabia muito mais do que você imaginava. Haja de acordo com ela, mesmo que pareça estranho. É na ação que a intuição se fortalece. Se você ouvir e obedecer, ela se tornará mais clara. Se você ouvir e ignorar, ela se calará. Sua voz interior é o maior mentor que você jamais poderá pagar. Está sempre disponível, nunca se engana e só precisa de atenção. Neste capítulo, Hill não fala de superstição. Ele fala de alinhamento.
de viver uma vida onde mente, coração e ação caminham na mesma direção. E essa direção começa dentro de você. Agora que aprendemos a ouvir nosso guia interno, Hill nos mostra como pensar de maneira estruturada, criadora e intencional. Uma forma de pensamento que ajuda você a concretizar, que transforma ideias em realidades. Capítulo 10. O poder criador do pensamento organizado. Pensar não é apenas ter ideias soltas. Pensar de forma criadora é dirigir sua mente com intenção, clareza e propósito. Napoleon Hill. Ao longo da vida, Hill viu milhões de pessoas confundirem pensar com devanear. A maioria pensa sim, mas de forma dispersa, reativa, fragmentada. Um pensamento aqui, outro ali. Um desejo que muda a cada semana. Uma ideia que começa, mas nunca se desenvolve. Resultado, nada se concretiza. É aqui que Hill ensina um dos segredos mais poderosos de toda a filosofia do sucesso. O pensamento só tem poder criador quando é organizado e sustentado com foco. Neste capítulo da Chave Mestra, ele afirma: ideias soltas não constroem nada, mas ideias organizadas em torno de um propósito definido se tornam força criadora. E aqui ele une 3 elementos fundamentais para qualquer conquista. 1. Um propósito definido é o alvo, o que você realmente quer. Hill enfatiza que esse propósito precisa ser claro, mensurável e emocionalmente significativo. Se você não sabe exatamente o que quer, sua mente não sabe o que construir. Uma mente sem propósito definido é como um barco sem leme, à deriva, à mercê dos ventos do acaso. 2. Um plano organizado. Ter um propósito sem plano é como ter um mapa sem caminho. Hill orienta que cada grande objetivo precisa ser dividido em etapas menores. Você não conquista um castelo de uma vez. Você constrói tijolo por tijolo. E cada tijolo é uma ação diária, simples, mas alinhada com o propósito. 3. Repetição e ajuste constante. O pensamento criador não é um ato isolado. É uma prática constante. Hill ensina que você precisa alimentar seu propósito todos os dias, visualizando, reafirmando, ajustando planos e, principalmente, mantendo o foco, mesmo diante das distrações. E o ponto mais forte, Hill revela que a mente se organiza ao redor daquilo que você foca com persistência. Ou seja, seu cérebro começa a selecionar informações, atrair conexões, gerar ideias, tomar decisões e até perceber oportunidades de forma automática, desde que esteja constantemente treinado para isso. Hoje a ciência chama isso de sistema de ativação reticular, um filtro neurológico que dá prioridade ao que é relevante para você. Hill já falava disso nos anos 1950, com outras palavras. Se você pensar com clareza suficiente, por tempo suficiente, com fé suficiente, a própria vida começa a cooperar com seus pensamentos. O erro fatal. Pensamento caótico. Hill alerta. Pensar de forma dispersa, negativa ou contraditória é como cavar um poço em vários lugares ao mesmo tempo. Você se cansa, mas não encontra água. A maioria das pessoas, segundo ele, tem dezenas de pensamentos conflitantes por dia. Quer riqueza, mas teme o fracasso. Sonha com liberdade, mas se sabota com hábitos de escassez. Deseja sucesso, mas não acredita que merece. O resultado, a mente fica confusa e o universo responde com confusão. A solução, um diário de direção mental. Hill sugere um exercício prático, simples e incrivelmente poderoso. Tenha um caderno ou diário onde você escreve diariamente seu propósito principal, em uma frase clara. As 3 ações que você fará no dia para se aproximar disso. E uma pequena reflexão sobre como se sentiu, o que aprendeu, o que deve ajustar. Esse hábito organiza o pensamento. E pensamento organizado vira criação. E criação, sustentada por ação, vira realidade. A mente desorganizada gasta energia. A mente organizada multiplica resultados.
Este capítulo é um divisor de águas. Aqui, Hill deixa claro que você não precisa de mais motivação, nem de mais informações. Você precisa de direção interna, foco consciente e persistência pensante. E quando isso acontece, o que era apenas desejo vira projeto. O que era sonho vira plano. E o que era plano vira uma grande conquista. Capítulo 11. Autodisciplina. O pilar invisível de toda riqueza. Desejo sem autodisciplina é como pólvora sem direção. Explode, mas não constrói nada. Napoleon Hill. Até aqui, Hill nos conduziu por caminhos mentais profundos. Fé, pensamento organizado, vibração, intuição, propósito. Mas neste ponto da chave mestra, ele traz a conversa para o chão firme da ação cotidiana. Porque ele sabia, pensar é o início, planejar é o meio. Executar com disciplina é o que torna o sucesso real. O que é autodisciplina, segundo Hill? Não é rigidez, não é repressão, não é ser duro consigo mesmo. Autodisciplina, segundo ele, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. É a arte de manter o compromisso com seu futuro, mesmo quando o presente te distrai. É agir guiado pelo propósito, não pelo impulso. Os 3 pilares da autodisciplina, segundo Hill. 1. Clareza de propósito. Você só consegue se disciplinar quando sabe com clareza para onde está indo. É muito mais fácil dizer não a tentações quando você tem um sim muito maior te esperando lá na frente. Por isso, Hill repete incansavelmente: propósito definido é a base de toda a autodisciplina. 2. Controle emocional. A maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por reações emocionais destrutivas. Hill enfatiza que a autodisciplina está diretamente ligada à capacidade de não se deixar dominar por raiva, medo, ansiedade, ressentimento ou preguiça. Ele ensina técnicas como pausar antes de reagir, respirar profundamente antes de decidir, escrever pensamentos confusos para organizar a mente, substituir reações impulsivas por ações conscientes. 3. Constância na ação simples. Hill deixa claro: o segredo do sucesso não está em grandes saltos, mas em pequenos passos consistentes. Ele diz: se você der um passo por dia na direção certa, com disciplina, ninguém poderá te impedir. O mundo respeita os consistentes, a vida recompensa os persistentes. Autodisciplina é repetir o que funciona, mesmo quando ninguém está vendo. É fazer o treino, estudar o plano, economizar onde precisa, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. O inimigo da autodisciplina, o desejo por satisfação instantânea. Hill observa que a maioria das pessoas falha porque troca o que mais quer na vida pelo que mais deseja no momento. Troca saúde por um prazer imediato. Troca um sonho por um conforto temporário. Troca um futuro brilhante por uma distração momentânea. E ele alerta: toda vez que você escolhe o prazer imediato em vez da disciplina, você atrasa sua própria colheita. Por isso, ele ensina a valorizar o desconforto produtivo, aprender a sentir prazer em fazer o que a maioria evita, porque, segundo ele, o que é difícil agora torna a vida mais fácil depois, como treinar autodisciplina, segundo Hill. 1. Estabeleça compromissos simples e cumpra. Comece pequeno. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo, meditar 5 minutos por dia, escrever 3 metas antes de dormir. O que importa não é o tamanho da ação, mas a frequência com que você honra sua palavra consigo mesmo. 2. Crie rotinas ao redor do seu propósito. Disciplina é mais fácil quando vira hábito automatizado. Hill sugere: agende sua vitória. Tenha horários fixos para sua leitura, visualização, planejamento, ações-chave. 3. Recompense-se pelas vitórias. A mente responde bem a reconhecimento. Celebre cada meta cumprida,
Crie um ciclo positivo: ação, resultado, reforço, motivação, mais ação. Você nunca será maior do que o nível da sua disciplina. Ela é o músculo invisível que carrega seus sonhos até o mundo real. Napoleon Hill. Neste capítulo, Hill tira o glamour do sucesso e mostra a estrutura oculta que o sustenta. E essa estrutura não é mágica. É feita de pequenos tijolos de decisão consciente, atitude firme e repetição intencional. Autodisciplina, ele nos lembra, não é algo que você nasce com. É algo que você treina, constrói e fortalece todos os dias com consciência e firmeza. Capítulo 12. A verdade sobre o medo, o parasita da mente. O medo não é real. Ele é um estado mental. E como todo estado mental, pode ser mudado. Napoleon Hill. Neste capítulo da chave mestra, Hill não alivia. Ele chama o medo de parasita mental, uma força que não possui vida própria, mas que se alimenta da sua atenção e energia. Ele começa com uma revelação desconcertante. Não é o fracasso que destrói, é o medo do fracasso. Não é a pobreza que paralisa, é o medo de empobrecer. Não é a rejeição que machuca, é o medo de não ser aceito. Hill percebeu, ao entrevistar centenas de milionários e milhares de pessoas comuns, que o medo não apenas limita, mas cria realidades negativas. Ele é como um vírus que contamina o pensamento, altera a percepção e sabota a ação. E quanto mais alimentado, mais forte fica. Os 6 medos básicos, segundo Hill identificou 6 medos centrais que habitam a mente humana. Todos os demais, insegurança, dúvida, procrastinação, baixa autoestima, são derivações desses 6. Medo da pobreza. Não é o dinheiro em si, é o medo da escassez. Esse medo paralisa ideias, sufoca empreendedores, bloqueia investimentos, sabota negociações. É o que faz alguém se conformar com pouco, apenas por pavor de arriscar e perder. 2. Medo da crítica. O segundo, mais destrutivo. É o medo de parecer ridículo, de ser julgado, rejeitado ou desaprovado. Hill afirma que esse medo impede que milhões sequer tentem realizar seus sonhos. 3. Medo da doença. Esse medo cria hipocondria, ansiedade e até doenças psicossomáticas. A mente vibrando continuamente em temor acaba afetando o corpo, enfraquecendo o sistema imunológico, distorcendo percepções e criando sintomas reais. 4. Medo de perder o amor de alguém. Apego doentio, ciúmes, obsessão. Esse medo gera comportamentos destrutivos, dependência emocional e perda de autoestima. 5. Medo da velhice. Um medo pouco admitido, mas que consome silenciosamente. A ideia de ficar irrelevante, ser esquecido ou perder a capacidade bloqueia muitas pessoas que, com idade, poderiam ser ainda mais sábias, úteis e produtivas. 6. Medo da morte. O mais universal de todos. Hill o chama de o medo que todos tentam esquecer, mas que governa silenciosamente a maioria das decisões. Como o medo sabota a mente, segundo Hill, o medo enfraquece o pensamento. Ele nos faz imaginar cenários catastróficos, distorce fatos, nos empurra para escolhas apressadas ou paralisia total. Pior ainda, o medo alimentado com frequência se transforma em hábito mental. Você começa a se tornar alguém medroso, por padrão. E isso cria uma lente de distorção permanente. Você para de enxergar oportunidades. Você atrai pessoas que vibram na mesma frequência. E o mundo começa a te devolver exatamente aquilo que você mais teme. O medo é o maior ladrão de oportunidades do mundo. Ele não rouba seu dinheiro. Ele rouba sua coragem. E com isso, rouba tudo o que poderia ser seu. Napoleon Hill. Como vencer o medo, segundo Hill? 1. Enfrente-o com conhecimento. Hill diz, o medo cresce na ignorância. Quanto mais você entende sobre aquilo que teme, mais o medo perde força. Exemplo, se você teme investir,
Estude. Se teme falar em público, pratique. O medo se dissolve quando é confrontado com clareza. 2. Mude seu foco. Você atrai o que alimenta. Quanto mais você pensa no medo, mais ele cresce. Hill sugere substituir pensamentos de medo por afirmações de coragem. Eu ajo com confiança. Eu sou guiado pela sabedoria interior. Tudo coopera a meu favor. A mente, diz ele, não consegue manter dois estados emocionais opostos ao mesmo tempo. Escolha qual vai dominar. 3. Haja apesar do medo. Hill é direto. O medo só morre na ação. Você não espera se sentir corajoso para agir. Você age e a coragem nasce no movimento. Cada pequena vitória enfraquece o medo. Cada passo fora da zona de conforto amplia a confiança. 4. Tenha um propósito maior. Hill afirma que a melhor forma de destruir o medo é se apaixonar tanto pelo seu propósito, que ele se torne mais forte do que qualquer preocupação. É o fogo interno que consome o medo antes que ele te consuma. O medo é uma ilusão mental que se desfaz quando a mente é treinada. Você nasceu para criar, não para temer. Este capítulo é um chamado à libertação. Um convite para parar de fugir, parar de adiar, parar de esconder suas ideias por trás de desculpas. Hill não promete que você nunca mais terá medo, mas ele garante você pode se tornar maior do que qualquer medo. Capítulo 13. A regra de ouro mental. Tudo o que você envia volta. Aquilo que você faz aos outros volta para você, mas o que você pensa sobre os outros também. Napoleon Hill. A regra de ouro é conhecida em quase todas as tradições espirituais, religiosas e filosóficas. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você, mas em A Chave Mestra, Hill vai além. Ele revela que essa não é apenas uma regra ética, é uma lei vibracional, energética e mental, algo que governa silenciosamente o seu destino. Hill afirma: você não pode semear pensamentos de crítica, inveja, raiva ou julgamento e esperar colher paz, prosperidade e harmonia. O universo é mais justo do que isso. A regra de ouro vai muito além da ação. A maioria das pessoas pensa que a regra de ouro só se aplica ao que fazemos, mas Hill mostra que ela atua principalmente no que pensamos. Ou seja, pensou negativamente sobre alguém? Julgou, mesmo que em silêncio? Desejou mal, ainda que só por um momento? Sua mente foi manchada por aquela vibração e você acabou de emitir uma frequência que o universo vai te devolver, não como punição, mas como reflexo, como uma resposta exata à semente que você lançou no campo invisível da mente. O impacto silencioso dos pensamentos sobre os outros. Hill relata que uma das descobertas mais fascinantes da sua pesquisa com milionários é que as pessoas verdadeiramente prósperas evitam críticas, fofocas e julgamentos. Por quê? Porque elas entenderam que a mente funciona como um campo magnético. E tudo que você pensa sobre alguém afeta primeiro a sua própria energia. É como jogar tinta em outra pessoa, com as mãos abertas. Você se suja primeiro. A regra de ouro como instrumento de ascensão mental. Hill propõe usar esse princípio como uma ferramenta de elevação pessoal. Ele diz: quando você intencionalmente envia pensamentos de prosperidade, saúde e paz a outra pessoa, mesmo que ela nunca saiba disso, você está, na verdade, fortalecendo essas forças em você mesmo. É como se, ao desejar o bem, você se tornasse um canal mais puro, mais amplo, mais capaz de receber o bem, e o oposto também é verdadeiro. Quando você cultiva pensamentos destrutivos, está enfraquecendo a si mesmo. A regra em ação. Como aplicar no dia a dia? 1. Faça da benevolência um exercício mental diário, antes de dormir ou ao acordar. Hill recomenda um exercício simples e profundo. Visualize as pessoas que te incomodam e deseje com sinceridade que elas tenham paz, consciência e evolução. Você não faz isso por elas, faz por você.
2. Interrompa julgamentos com consciência. Pegou-se julgando alguém mentalmente? Pare, respire, substitua imediatamente por uma frase de neutralização. Que ele encontre sua verdade. Eu libero esse julgamento. Eu escolho paz. Essas palavras funcionam como um antídoto vibracional. 3. Escolha o que você quer receber e comece dando isso mentalmente aos outros. Quer reconhecimento? Reconheça. Quer respeito? Respeite. Quer abundância? Celebre o sucesso alheio. Quer paz? Dê trégua à sua própria mente. Você colhe o que planta, mas acima de tudo, você colhe o que emana. Neste capítulo, Hill nos mostra que a prosperidade verdadeira não está separada da integridade vibracional, que não existe sucesso real onde há pensamento destrutivo oculto, e que a regra de ouro é mais do que um princípio moral. É a senha energética da própria elevação para um estado de plena consciência sobre si mesmo e sobre os outros, não importando quem eles sejam, pessoas boas ou não. Capítulo 14. O poder do silêncio e da concentração profunda. A mente fala, mas a alma sussurra. E só no silêncio você pode ouvir o que ela tem a dizer. Napoleon Hill. Vivemos num mundo acelerado. A mente moderna é constantemente bombardeada por estímulos, notificações, telas, vozes, urgências, preocupações. E nesse ritmo, a concentração se fragmenta, a criatividade se apaga, a intuição se cala e a clareza desaparece. Napoleon Hill enxergou isso muito antes da era digital e, por isso, em A Chave Mestra, ele dedicou um capítulo inteiro ao valor de algo que está desaparecendo das nossas vidas: o silêncio profundo e a concentração total. Porque o silêncio é a mãe da sabedoria. Hill afirma que nenhuma ideia verdadeiramente genial nasceu no barulho. Os maiores inventores, líderes, artistas e pensadores tinham algo em comum. Criavam espaços intencionais de silêncio absoluto, onde pudessem ouvir a própria mente sem interferência externa. Ele revela: no silêncio, a mente para de reagir e começa a criar. É como se você sintonizasse uma frequência superior, onde mora a inspiração, a clareza, a intuição e a verdadeira sabedoria. Concentração, a força que move montanhas. Junto do silêncio, Hill destaca outro superpoder mental: a concentração profunda. A maioria das pessoas tem pensamentos dispersos, objetivos confusos e foco curto. Isso cria uma mente fraca, reativa e improdutiva. Mas quando você foca toda a sua atenção em uma só ideia, por um período contínuo, você desperta um tipo de poder interno que a maioria nunca experimenta. Hill compara a mente a uma lente de aumento. Se espalhar a luz, ela ilumina. Mas se concentrar a luz em um único ponto, ela queima. A mente concentrada pode queimar qualquer obstáculo. Como praticar o silêncio e a concentração profunda? 1. Crie seu santuário do silêncio. Separe pelo menos 10 a 15 minutos por dia em um lugar onde você não será interrompido. Lembre-se que Jesus, o maior líder que já viveu na Terra antes de escolher seus 12 apóstolos, foi para um lugar isolado e orou por uma noite inteira. Por quê? Porque precisava de paz e concentração para tomar uma decisão que naquele momento era mais importante: escolher quem seriam seus companheiros na obra que ele iria realizar. Então, nada de celular, notificações, música ou vozes. Sente-se, feche os olhos, respire e ouça. No início parecerá desconfortável, a mente gritará, mas, com o tempo, o silêncio falará. 2. Escolha um pensamento por vez. Pegue um único tema, uma meta, um problema, uma ideia, e concentre toda a sua atenção ali. Resista ao impulso de pular de pensamento em pensamento. Mantenha-se firme por 5 a 10 minutos. Você começará a notar insights espontâneos, ideias que parecem baixar do nada.
Isso é a mente operando em alta frequência. 3. Escreva após o silêncio. Hill sugere anotar tudo que vier à mente depois do exercício. É comum surgirem ideias, soluções e percepções que você não teria captado na correria do dia. Com o tempo, isso se tornará uma verdadeira bússola interna. 4. Use o silêncio para tomar decisões. Antes de qualquer grande decisão, especialmente as que envolvem risco, dinheiro ou relacionamentos, entre no silêncio. Esfrie a mente e escute o que sua intuição quer dizer. Hill afirmava que toda decisão precipitada nasce da mente agitada, e toda decisão sábia nasce no silêncio. O mundo externo te oferece distração, mas é no mundo interno que mora a direção. Este capítulo é um lembrete de que você não precisa correr mais rápido, precisa apenas ouvir mais fundo, não precisa buscar mais estímulo, precisa de mais espaço interno. E isso só se conquista quando você se permite parar, silenciar e focar com a profundidade necessária para crescer. Capítulo 15. Prosperidade. Como dever espiritual. Você não veio ao mundo para sobreviver. Veio para crescer, expandir, criar e prosperar. A escassez não é virtude, é desequilíbrio. Durante muito tempo, a sociedade cultivou a ideia de que o dinheiro corrompe, que os ricos são egoístas e que desejar prosperidade é sinal de ganância. Mas Hill, neste capítulo, confronta essa visão de forma corajosa e esclarecedora. Para ele, a verdadeira prosperidade não é apenas direito, é dever. Por quê? Porque prosperidade não é só dinheiro, é expansão, é desenvolvimento das suas capacidades, é contribuição, é viver em coerência com o potencial que você recebeu da vida. Se você tem talentos, ideias, energia e os enterra em uma vida de escassez, medo ou mediocridade, você está violando o contrato espiritual com a própria existência. A prosperidade como manifestação de Deus Hill era profundamente espiritual, mas não dogmático. Ele acreditava que Deus se expressa por meio da expansão da vida, e a prosperidade é parte dessa expressão. Ele via o universo como abundante por natureza. A natureza multiplica, o mar transborda, o sol brilha sem economia, e o ser humano, como parte dessa criação, foi feito para crescer, não para se esconder. Hill ensina que viver na escassez, se conformar com pouco, recusar a abundância ou viver sempre se virando, não é humildade, é desconexão. É como alguém que tem asas, mas se recusa a voar porque acha que é pecado alcançar o céu. Aceitar menos do que você pode ser, fazer e ter, é uma forma silenciosa de negar o poder que vive em você. E mais, ele explica que a prosperidade material é uma consequência natural de uma mente próspera. Logo, trabalhar por ela é um processo de autodesenvolvimento. Você cresce, se disciplina, expande sua mente, serve melhor, contribui mais e a vida te recompensa. 3 princípios da prosperidade. Consciente, segundo Hill. 1. Prosperar para servir melhor. Quanto mais você prospera, mais pode ajudar. Mais tempo livre, mais recursos para contribuir, mais energia para impactar positivamente a vida dos outros. Hill via a prosperidade como um multiplicador do bem. Pessoas prósperas, éticas e conscientes inspiram, educam, geram empregos, criam oportunidades. 2. Prosperar para honrar seu potencial. Se você tem dons, talentos e ideias, é sua responsabilidade multiplicá-los. Esconder o que você sabe fazer bem, por medo de parecer ganancioso ou arrogante, é negligência espiritual. Hill dizia: a verdadeira humildade é aceitar a grandeza que te foi dada e colocá-la a serviço da vida. 3. Prosperar, com consciência e equilíbrio. Hill não pregava o acúmulo vazio. Ele era contra o materialismo sem propósito. O que ele ensinava era a prosperidade com consciência.
Riqueza com ética, sucesso com contribuição, liberdade com responsabilidade. A pior mentira: dinheiro é mau. Hill combate com firmeza essa crença limitante. Para ele, o dinheiro é neutro, ele apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, será mais generoso com dinheiro. Se é inseguro, o dinheiro ampliará sua ansiedade. Se é sábio, o dinheiro será alavanca de transformação. Portanto, segundo ele, o que precisa ser purificado não é o dinheiro, é a mente. E uma mente saudável, com propósito, disciplina e consciência espiritual, atrai e usa a prosperidade para elevar o mundo. Você não serve ao mundo ficando pequeno. Você serve ao mundo crescendo até ao limite dos seus sonhos e com consciência da sua capacidade. E claro, ajudando outros a fazer o mesmo. Então, este capítulo é um chamado à grandeza, um convite para abandonar a culpa em relação à abundância, para que você entenda que prosperar é um ato de fé, coragem e grandeza natural que lhe foi concedido, sim, colocado diante de você para crescer e assim se tornar e viver melhor. Capítulo 16. Como você poderá colocar a chave mestra de Napoleão Hill em ação? Como aplicar os ensinamentos no dia a dia? O conhecimento, por mais poderoso que seja, não serve para nada se não for colocado em ação. Ao longo da chave mestra, Hill compartilhou conceitos profundos, princípios mentais e espirituais e leis universais que governam o sucesso. Mas agora, ele faz um alerta. Nenhum deles terá impacto se você não os transformar em prática diária. A diferença entre os que vencem e os que fracassam não é o que eles sabem, é o que eles fazem com o que sabem. Este capítulo é, essencialmente, um manual de implementação. Hill responde à pergunta que tantas pessoas fazem depois de ouvir um ensinamento poderoso. Ok, mas como eu coloco isso na prática? As 7 práticas diárias da chave mestra Hill propõem 7 ações simples, mas altamente transformadoras, que, se repetidas todos os dias, reprogramam a mente, fortalecem a fé e alinham o indivíduo com a prosperidade. 1. Comece o dia com direção mental. Antes de pegar no celular, antes de falar com alguém, conecte-se com sua mente. Relembre seu propósito principal. Repita uma afirmação poderosa, por exemplo, diga e repita com convicção: hoje sou guiado com clareza e coragem. Visualize por 2 minutos o dia ideal acontecendo com fluidez. Como você começa o dia, determina como ele termina. 2. Alimente a mente com inspiração elevada. Dedique 15 minutos diários para ler, ouvir ou assistir algo que eleva sua consciência. Pode ser um capítulo de um livro transformador, uma palestra inspiradora ou um áudio da própria chave mestra. Esse ritual protege sua mente da contaminação externa. 3. Escreva seus objetivos. Diariamente, Hill insistia nesse hábito com veemência. Escrever diariamente seus objetivos grava no subconsciente que você está comprometido com eles. Escreva em uma folha ou caderno o que você quer, porque isso importa. O que fará hoje para se aproximar disso? 4. Pratique o silêncio intencional. Reserve 5 a 10 minutos para ficar em silêncio absoluto. Feche os olhos, respire e escute. Deixe vir o que precisa emergir. Neste momento, você sintoniza sua intuição e limpa ruídos mentais. 5. Haja com coragem, mesmo que em pequenas doses. Todos os dias, faça ao menos uma ação corajosa. Pode ser uma ligação que vem adiando, uma decisão difícil, um pedido importante. A coragem cotidiana destrói o medo acumulado. 6. Observe e corrija seus pensamentos em tempo real. Durante o dia, pare várias vezes para se perguntar: o que estou pensando agora? Isso está alinhado com meu propósito? Esse pensamento me eleva ou me derruba? Treinar esse nível de vigilância transforma sua mente em uma sentinela do sucesso. 7.
Antes de dormir, programe sua mente. A última impressão do dia entra direto no subconsciente. Use esse momento para repetir afirmações de poder e gratidão, visualizar seu futuro ideal, soltar medos, mágoas ou tensões. Durma com o que você quer acordar. Um ciclo poderoso. Repetição, identidade, realidade. Hill explica que ações repetidas criam crenças. Crenças formam identidade. E identidade determina a realidade. Por isso, não é o que você faz uma vez ou outra que muda sua vida. É o que você repete com intenção todos os dias. Quando a ação se torna hábito, a transformação se torna inevitável. A chave mestra não funciona se ficar guardada na gaveta. Sim, se você achar estes princípios muito bonitos, mas não os colocar em prática, então sinto lhe dizer, eles não levarão você a lugar nenhum. Não lhe valerão de nada. Hill termina este capítulo com um chamado direto. Você já sabe o que precisa fazer. Agora, faça. Não espere pela motivação perfeita. Haja, a cada dia, a cada passo, porque a chave mestra só gira quando é colocada na fechadura. Agora que sabemos como aplicar todos os princípios na prática, Hill encerra sua jornada com uma mensagem final. Um testamento filosófico e espiritual que resume sua missão, seu legado e seu último apelo a todas as pessoas que escutarem estes princípios e quiserem usar esta chave para crescer e prosperar. Capítulo 17. O legado final. O último chamado de Napoleon Hill à humanidade. A mente humana é a última fronteira da liberdade. Quem aprender a dominá-la, conquistará o mundo, começando pelo seu próprio. Napoleon Hill. Aos 71 anos, Hill não era mais apenas o autor de Pense e Enriqueça. Ele era um homem de cabelos brancos e olhar firme, que havia dedicado mais de 40 anos da vida a uma só missão: entender por que alguns vencem e por que tantos fracassam. E ele concluiu que o maior segredo nunca esteve nas oportunidades externas, nem no governo, nem na sorte, nem no lugar onde você nasceu. O segredo sempre esteve dentro da mente humana, e foi isso que ele veio revelar. Não como teoria, mas como chamado. A humanidade está adormecida. Neste último episódio da Chave Mestra, Hill faz uma crítica amorosa, mas firme, à humanidade. O ser humano vive com o maior poder do universo dentro de si, mas age como se fosse fraco, limitado, pequeno. Ele fala de uma massa adormecida, guiada por medo, preguiça, distração, doutrinas ultrapassadas e sistemas que suprimem o pensamento independente. Ele fala de pessoas brilhantes que passam a vida repetindo padrões mentais herdados, sem nunca questionar se aquilo realmente é delas. E afirma: você nasceu com uma mente, e ela foi projetada para criar mundos, não para repetir misérias. O legado não é sobre dinheiro. Hill sabia que, para muitos, seu nome seria sempre associado à ideia de sucesso financeiro. Mas aqui, ele corrige essa visão. A verdadeira riqueza não é medida por números, é medida pelo quanto você é livre, pelo quanto você se expressa plenamente e pelo quanto você transforma positivamente o mundo à sua volta. Para ele, o propósito da vida é evoluir, crescer, expandir, servir. E o único caminho verdadeiro para isso é o domínio da própria mente. O testamento filosófico de Hill. Nos minutos finais de sua jornada, Hill compartilha as verdades que ele acreditava serem as mais importantes da existência humana. 1. Você cria sua realidade com seus pensamentos. Sempre. Tudo que você vive agora foi, em algum grau, pensado, sentido, imaginado ou permitido por você no passado. E tudo que você pensar hoje será sua realidade amanhã. 2. Você é responsável por tudo o que sente, e o que sente define sua vida. Você pode mudar seu estado emocional a qualquer momento, e essa mudança muda a vibração que você emite, as decisões que toma e as experiências que atrai. 3.
Tudo pode ser treinado. Fé, disciplina, coragem, foco, confiança. Você não precisa nascer com essas qualidades. Elas não são dons. São músculos mentais que se fortalecem com repetição e intenção. 4. A mente é um templo e deve ser cuidada como sagrada. Alimente-a com ideias nobres, proteja-a de pensamentos tóxicos e use-a para elevar, não para destruir. 5. O silêncio é o berço da sabedoria. A resposta que você procura não está em outro lugar. Está dentro de você, esperando que o barulho cesse. 6. Ajude outros a se libertarem também. Não guarde sua luz. Ensine, inspire, compartilhe, porque a missão não termina quando você vence. Ela continua quando você ajuda outros a vencerem também. A maior tragédia da vida não é a morte. É viver com a mente presa e morrer sem nunca ter sido verdadeiramente livre. Napoleon Hill. A última frase. Hill encerra a chave mestra com uma frase que parece simples, mas contém todo o espírito de sua filosofia. Você tem a chave. Agora, use-a. Conclusão final. Este é o legado de um homem que atravessou crises, guerras, perdas, traições e fracassos. E que, mesmo diante de tudo isso, nunca deixou de acreditar que a mente humana, bem treinada, é o maior instrumento de transformação do mundo. Napoleon Hill não escreveu apenas livros. Ele deixou um mapa para a liberdade interior. E agora, esse mapa está nas suas mãos. A chave está com você. A pergunta é, você vai girar? Sim, você vai girar essa chave? Você vai usar essa chave para libertar sua mente e construir uma nova jornada rumo ao sucesso e à prosperidade? Só você poderá responder a essa pergunta. Sempre que possível, revise os princípios apresentados neste vídeo e esforce-se em aplicá-los com determinação. Faça da chave mestra de Napoleon Hill um guia e um companheiro para trilhar sua jornada rumo ao sucesso e à prosperidade. E lembre-se, sua mente é a melhor ferramenta. Sim, a melhor dádiva que você recebeu do Criador para atingir isso. O canal Despertar da Mente aprecia muito ter você como companheiro de jornada. Então saiba que para nós é um prazer compartilhar este conteúdo com você a cada vídeo. E se este episódio tocou seu coração, escreva nos comentários o que mais te inspirou neste vídeo. E lembre-se, seus sonhos são suas asas e seu voo suas conquistas. Nos vemos no próximo episódio.